Bom dia, gente. Mais um dia, né? Que bom acordar, que bom ver que Deus nos dê uma oportunidade de viver mais um dia. Que bom saber. Eu botei reboco, viu? Mas, Roseli, você botou reboco, mas ficou branca. Gente, eu peguei a basta que eu tava aí grátis. Era mais clara que a minha pele, mas eu botei um reboco, tá? Gente, vamos agradecer por mais um dia, pelo reboco que eu encontrei ali para disfarçar minhas espinhas, as minhas pés, Rosine. Você não é velha, não, eu sou nova. Perdão, não botei reboco nenhum. O pessoal tá vendo, Roseli. Não, gente, eu botei. Eu não gosto de mentir, não. Bom, vamos agradecer por mais um dia de vida, né? Por uma oportunidade de vida. Já vou comer, viu, gente? Que hoje eu não sou Ivete Sangalo, não, mas eu tenho uma. Hoje o meu dia está muito corrido, fisioterapia, psicóloga, né? Algumas coisas eu fiz ontem, também botei lá no meu livrinho. Olha, Roseli, ontem vai ser o quê? Ontem eu fui visitar meus amigos, né? É o que eu não via há um tempão, ou saudade, que bom. Há anos, né, que eu não via, graças a Deus. A Roseli tinha uns que era mês, não era anos. Sim! Bom, gente, voltando aqui. João, todo vocês vão ler, viu? 4. João, capítulo 4, todo vocês vão me prometer que vai ler. Por conta de tempo, eu ainda vou tomar café. Primeiro Deus, né? Depois o restante. Vou tomar café que minha agenda tá lotada, viu, hoje? Graças a Deus. Eu tenho a físio, eu tenho a psicóloga, então quem quiser me procurar, mande uma mensagem ou fale no celular, né? Que nem sempre você vai estar disponível a atender no telefone celular, porque você vai estar falando com a médica. Eu estou hoje com a agenda lotada, viu, gente? Bom, sejamos gratos pelo dia, pela agenda maravilhosa. Ah, Roseli, você não está mais trabalhando? Sim, o tempo de escravidão, até escravizaura já assinou. Não estou mais na escravização. Escravizaura já assinou a libertação, gente. Pelo amor de Deus. Tem um tempão que eu não estudo. Um tempão, mas ainda lembro dela, tá vendo como ela era importante? Até lembrei ontem, né? Eu tava lá no Detran, aí eu comentei, olha, um amigo meu chamado Saulo, que eu lembrei que eu estudei com ele o último ano. Pense no tempo, 18, 19 anos. Ah, mas eu tenho história nesse período. Daqui a pouco, o segundo, eu falo, não é reflexão. A segunda vez que eu vou voltar é um bloco mesmo, onde eu vou contar a metade da minha vida, né? Uns dos momentos mais importantes, tá? Então, quem não quiser assistir de novo Roseli na segunda vez, nem assista, que ela vai contar a história dela, não vai ser momento de reflexão. Momento de reflexão é agora, tá? Aí o outro período eu já vou estar tomando café, viu? Então vamos lá, João 4, capítulo, versículo de 11 a 13, então anotem aí, João 4, versículos de 11 a 13, que eu vou ler agora com vocês. Vocês depois vão ler o histórico
que é bastante legal e interessante. Eu vou contar mais ou menos aqui, nesse capítulo de João, o que eu fui algum dia. Fui algum dia, ficou no passado, gente. Quem vive de passado é museu. A não ser que seja que a gente queira revisar, né? Tem museus que é bem antigo, museu, né, de coisas antigas, que a gente até paga para ver aqueles ossos de dinossauro, de ser humano, de múmia. A gente até paga para ver uma coisa passada. Imagine a vida, né? Então a vida tem umas lembranças, né, que já dizia uma amiga minha que Deus já levou, que eu tenho certeza que Deus já levou. Até a minha amiga, que é a filha única dela, ficou. A gente, por conta de tempo, a gente se distanciou. Mas eu não esqueço o quão importante ela foi para mim, né? Claro que muito maior para a filha dela que conviveu, né? Bom, gente, João capítulo 4, versículo de 11 a 13, vou ler agora. Da história da mulher samaritana e o Messias. Messias quem? Cristo. Lembra? É uma história semelhante, né? Que as pessoas às vezes questionam. Olha, nem Deus questionou, nem Jesus Cristo questionou, mas as pessoas se sentem no dever de comentar com a boca cheia. Olha, é uma samaritana no popular. Assim, para ser mais amigável, né? Eu vou contar a história agora para as pessoas que questionam. Até Jesus não teve esse lado de preconceito. Jesus se aproximou. E toda a sociedade também, desde aquela época, a sociedade em si questionou por que o Messias está conversando justamente com aquela samaritana. Gente, samaritana, para quem não sabe, é aquela pessoa do mundo, né? Então, eu já fui, não me orgulho, já fui. Teve um tempo que eu não visava o que hoje eu viso. O entendimento que eu tenho hoje, com certeza, não era nem o mínimo que eu tinha antes. Porque mínimo é a metade, né? Olha, eu sou inteligente. Olha, gente, voltando aqui. João 4, versículos de 11 a 13, sendo que depois vocês vão ler total para conhecer a história da samaritana, para a gente questionar menos, usar menos o preconceito, porque já existia nesse tempo. Até Cristo, o Messias, ele se aproximou, conversou. Cristo, ele foi pedir água, que ele estava com sede. A samaritana, ele podia pedir a outras pessoas, até ela se sentiu inferior. Como é que um profeta vai me pedir água? Que está com sede, pode pedir a outra pessoa, né? Mas foi pedir justamente ela. Ela precisava conhecer a palavra de Deus, né? Bem assim é a gente, né? Todo mundo tem as falhas, os erros, e todo mundo, por Deus, tem o jeito, tem a chance de se redimir e não voltar a fazer aquilo. Deus perdoa. Deus não perdoa? Converse com Ele. Deus é perdão. Desde que a gente admita de coração não mais fazer aquilo, e a partir daquele momento que você conhece não fazer, né? Bom, voltando aqui, João capítulo 4, versículos de 11 a 13, que eu vou ler agora para vocês, tá? Sendo que depois vocês vão fazer leitura
toda do João 4. João 4 é o quê? Capítulo 4, gente. Vou ler o versículo de 11 a 13. Olha aí. Disse a mulher, a samaritana, ao Messias, Jesus Cristo, né? Profeta, que ela falava, que ela acreditava que era um profeta. Era muito para ela. Olha, ela se sentindo inferior a um profeta, aquele que falava o nome de Deus. Imagina com o próprio Messias. Olha, escutei. Disse a mulher, Senhor, não tem que tirar a água, o poço é fundo. Olha, ela imaginando que um profeta era maior do que Deus. Não era, né? Eu escutei. Onde pode conseguir água viva, que o Messias, que era Jesus Cristo, que ela acreditava que era só o Messias, um profeta, né? Aonde que o Messias ele pode tirar água viva do poço? Olha o que Jesus falou para ela. Ela sem saber que era Jesus Cristo, o próprio. Como é que você vai imaginar que o próprio, aquela luz, aquela pessoa tão admirável ia aparecer justamente para ela? Bom, vamos aí. Acaso o Senhor é maior que o pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe desse tornará nela uma fonte de água e jorrar para a vida eterna. O que ele quis dizer com esse pequeno versículo aí? Que depois vocês vão ler todo o capítulo de João 4 para entender melhor, né? Como não dá, porque a Roseli fala um pouquinho demais, né? E eu tô com fome, gente. Primeiro Deus, depois o resto, né? Aí vou me alimentar, porque o segundo não será reflexão, será bloco. A primeira que é uma reflexão. Primeiro momento, meu Deus. Primeiro ele, depois o restante, tá? Então, sejamos gratos, lembramos dos nossos irmãos, né, que estão precisando pelo menos de uma palavra de conforto, que é o quê? Orar. Vamos orar, meu Pai, por aquelas pessoas que já se foram de um modo tão cruel na guerra, mas tem o natural, que muitas famílias se perderam também, que perderam aquele ente querido. Do vírus também é um exemplo, a gente teve várias perdas, né, com esse vírus tão triste, mas agora veio a chuva, que arrastou também várias pessoas, várias famílias. Um caso mais recente é Rio Grande do Sul, né, que está uma tristeza só. Mas a gente se conforta, mas a gente pensa naquele irmão, naquela dor. Então, se a gente não pode financeiramente, mas tem gente que pode, e mesmo assim não dá. Donos de malhas, de mercadinho que pode dar cesta básica. A situação hoje não pode muito, Roseli, mas o pouco que a gente tem, a gente não divide. Deus não era assim, Jesus Cristo não era assim. Ele ensinou os seus filhos a dividir o que tem. Ah, você divide o quê? Já falei, gente. Eu ainda estou numa... Eu tenho que acordar, eu tenho que ficar madura. Não muito madura, senão fica estragada.
Eu acho que eu tô de vez ainda, nem na madura, ainda não cheguei, que ainda tô passando, então eu tô de vez, né? Olha do fruto, né? Lembra lá da figueira, do fruto, né? Da semente que a gente planta, a gente colhe o que a gente planta. Lembra? Eu já falei sobre isso, viu? Mas é bom sempre reforçar que pessoas precisam ter esse reforço. No segundo bloco, eu vou contar sobre mim, sobre Roseli. Você prometeu a si mesmo de não deixar claro algumas coisas, né? Ser um bocão. Gente, algumas coisas importantes já falei. Não tem amnésia. Ah, você tem que esquecer o passado. Não, a gente pode deixar ele de lado. Agora, esquecer não tem amnésia e nem quero ter, viu, Deus? Não me faça ter amnésia. O Senhor é o Deus do impossível, então a amnésia não vai chegar até a mim. Então, vou lembrar. Posso não querer reviver algumas coisas que já se passaram? Pode ser. Pode ser que eu queira? Pode ser também. Só Deus que sabe todas as coisas, não é isso? Então, leia lá João 4, capítulo, versículo de 11 a 13, no mínimo, que é a história da mulher samaritana, que Deus, que ela pensava que era o Messias, o profeta, né, que falava o nome de Deus, usado pelo Espírito Santo, mas não era o próprio Deus, era o próprio Jesus ali. Pedir água a ela, podia ter pedido a todas outras pessoas ali, muito melhor que ela, mas Deus foi lá e escolheu a própria samaritana. Ele igualou, porque nós somos iguais, independente da nossa cor, da nossa classe social, somos todos iguais perante a Deus, né? Então está aí no João capítulo 4 a história da mulher samaritana e de Jesus, que ele deixa de lado todo o preconceito e ele apresenta ali que todo mundo tem direito de errar e ter o coração humilde e sincero. Tem que ser sincero, viu? Para pedir o perdão a Deus e ele perdoar. Então, eu vou ser perdoada. Bom, a história da mulher samaritana é um exemplo. Então, a mulher samaritana, né, que antes eu não tinha essa visão, porque não tinha esse conhecimento, né, que hoje, por conta própria, eu decidi ter para minha melhora espiritual, a melhor pessoa, né? Hoje eu tenho entendimento, então, hoje algumas coisas, a maioria, eu me vi nessa moça aqui, porque eu hoje me sinto quase, porque eu vejo o Deus presente na minha vida. Só o fato de acordar todos os dias, eu me sinto aquela mulher samaritana que Jesus veio lá e perdoou e ficou lá do lado dela. Então, gente, eu bebi da água viva. Eu não sei quem Jesus usou, que ele se apresentou para mim, né? E eu hoje bebi da água viva, eu tenho a vida eterna. Você pode ter também. Errar, todo mundo pode errar. Pedir perdão com o coração humilde, verdadeiro, podemos. Que a gente chega para Deus humildemente, verdadeiramente fala: meu Deus, não quero mais ser aquela mulher samaritana, não quero continuar com o meu pecado, eu quero
ser uma nova pessoa. Então, a história de João no capítulo 4, da mulher samaritana e Jesus Cristo, é um exemplo vivo que todos podem ter o perdão de Deus, que Ele vai ser humilde, fiel, verdadeiro a cada um de nós e perdoar, tá? Então tá aí, eu li agora do João capítulo 4, versículos de 11 a 13, e depois vocês vão ler para entender melhor o João capítulo 4, tá? Todo. Assista, veja, leiam para entender a história e passar a refletir de um modo que não refletia anterior. Nem ela refletia, né? Ela não sabia, não conhecia. Agora, aí está o ponto de conhecer, de esquecer, deixar de lado lá o preconceito e ser uma nova pessoa, né? A Bíblia, não a religião, a gente deve segurar-se uma religião. Já falei, eu me afastei até por conta do meu tempo estar limitado e as pessoas não entendem, ela não é de Cristo. Bom, da minha fé só sabe eu, de crer só sabe eu. Se eu estou vivo, eu tenho fé, né? Se Deus me faz acordar todo dia, Ele tem um propósito comigo, né? E pode ter com vocês também que Deus é fiel. Ele perdoou a mulher samaritana. Então, gente, é isso. Primeira reflexão. Hoje, no segundo bloco, eu vou contar um pouco sobre mim. Não é uma reflexão. Eu acho que uma coisa leva a outra. Para mim fechar e ter um entendimento do que Jesus, Ele é tão verdadeiro, tão fiel, tão humilde, que Ele perdoou a samaritana. Então vamos ver lá a história, mais ou menos, da samaritana. Eu já falei que algumas coisas, muitas delas, eu me igualava, Roseli. Me igualava, não quero voltar. Aí isso já foi, ó, e ficou lá no passado. Aí por que você lembra? Porque eu não tenho amnésia, né? Eu posso deixar de lado. Agora eu esqueci, não vou esquecer, eu vou lembrar, né? Beijo, gente. Vou tomar café. Já falei que eu não sou Ivete Zangalo, baby. Minha agenda tá lotada hoje, viu? Perdão aí a Deus, alguém que criou expectativa. Hoje não vai ser. Roseli está com a agenda lotada. Mandou uma mensagem lá, ligar, nem sempre eu vou estar disponível, que é uma falta de respeito, né? Não ouvir o médico, a médica, né? É uma falta de respeito, gente. Então, a mensagem você pode olhar e responder depois. Agora, nem sempre a gente vai poder atender, porque eu não vou faltar com respeito quem está falando naquele momento comigo. O médico ele tem um horário para cada paciente, eu não posso tirar do meu tratamento do tempo dele. Eu preciso dele e ele precisa que eu também tenha respeito com ele, gente. Beijão, gente. Bom dia. Vamos agradecer e pedir também. Eu pedi pelos outros e por você. Eu peço a Deus, meu Pai, que me faça acordar no outro dia, que me faça a restaurar a minha saúde. Até lembrei do segurança ontem no órgão lá, 2 seguranças estavam lá só esperando eu descer a escada, né? Preocupado se eu ia descer. Que eles falam, desce no elevador. Não, vou descer na escada. Tá bom, mas tem um elevador aqui. Se a senhora quiser, eu coloco. Eu quero descer, eu vou fazer exercício físico, vou descer a escada. Aí eles ficaram preocupados lá, olhando aí quando estava descendo. Daqui a pouco a senhora vai estar subindo, correndo, pulando. Eu falo assim, meu Deus, glória a Deus, que já volte mesmo, que eu não vejo a hora. Ai, gente,
Bom dia, beijão a cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe a cada um e torne aquele dia exemplar. Que vai ser para mim, eu creio que vai ser para você. Deixa eu tomar café.